Hi everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos com a nossa aula 42.1 de Review and Exercise sobre o tema de quê? Nós vamos ver hoje outro assunto e eu só vou falar para vocês lá na tela. Let's begin? Fazendo esse suspense, o professor está fazendo suspense, porque, gente, o assunto de hoje é muito fácil, muito fácil. São os indefinite pronouns. A gente vai falar sobre os pronomes indefinidos. Coisa mais simples. E o título da aula é esse aí. Somebody special will appear in your life. Alguém especial vai aparecer na sua vida. E aí? Já temos aqui a presença de um pronome indefinido, que é o somebody. Somebody, acho que vocês já viram essa palavra, já com certeza, em alguma letra de música, em alguma situação, porque é uma palavra muito usada. E aí a gente tem, antes de começar as aulas, a questão das habilidades. Toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai utilizar diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Você também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, pessoas que usam funções dessa língua no mundo contemporâneo. And let's begin! Vamos começar! Olha aí uma pessoa fazendo uma previsão, uma prediction de que você vai sim ter alguém especial na sua vida. Não desista! Nem que seja sua mãe e seu pai, mas eles são pessoas especiais. Somebody special will appear in your life. E aí, vamos começar? Definite pronouns. Olha só a nossa tabela de pronomes indefinidos. São estes aí. Então, temos lá a palavra every, some, any, no. Elas são usadas assim, da forma que vocês estão vendo. Every, some, any, no. Certo? Só que elas também são usadas com esse finalzinho aqui, que vocês estão vendo deste lado da nossa tabela. Quando é usado com body, vai fazer referência a pessoas. Quando é usado com one, também vai fazer referência a pessoas. E quando é usado com think, que inclusive é uma palavra e existe sozinha, tá, gente? Inclusive a palavra body, a palavra one também é usado sozinho, é referência a coisas, até porque a palavra think significa coisas. Muito bem? Então, every, quando se junta com body, vai ficar everybody, everybody. Every, quando se junta com one, vai ficar everyone. Tanto é que eu uso muito esse everyone, mais até do que o everybody. Hello, everyone, olá para todo mundo. Muito bem? E quando eu uso every com a palavra thing, vai ficar everything. Everything que vai ser o quê? Vai significar todas as coisas, tudo, certo? Some, every, na verdade, tem a ver com totalidade, certo? Some, algum, alguns, algumas, muito bem? Então, somebody vai fazer referência a pessoas, someone também. A diferença dos dois não existe. Não existe diferença entre esse e esse, nem esse e esse. É a mesma coisa. Você vai, é uma questão de opção, qual você vai querer usar. Something para fazer referências a coisas, tá? Something is happening, alguma coisa está acontecendo, algo está acontecendo. Anybody, anyone é a mesma coisa, aquela questão de você da preferência, de qual você vai usar. Anything para fazer referência a coisas. No, que é usado somente aí em frases afirmativas com sentido de negação, porque eu não posso ter dupla negativa, eu vou explicar isso mais lá para frente.
Nobody, no one é a mesma coisa, tá? Não precisa escrever com esse tracinho, pode ser também assim, no one. E nothing, que significa nada para referência a coisas. Muito bem? E aí? Vamos lá entender um pouco mais sobre eles? Como eu disse, body pode ser usado no lugar de one, sem que haja mudança de significado, certo? Palavras que começam com some ou any, ou então eles mesmos, somente eles sendo usados, somente eles, porque você tem como usar só o some, só o any também, certo? O que vai acontecer? Seguem o mesmo padrão de quando essas duas palavras estão sozinhas, certo? Como eu acabei de falar, elas também podem ser usadas sozinhas. As palavras começadas por N normalmente são usadas em perguntas ou depois de palavras negativas, tá? Então, quando você vai fazer uma pergunta, você vai optar por usar o pronome indefinido N ou então suas variações. Anyone, anybody, anything. E ele também é usado depois de palavras negativas, certo? E em frases, vamos lá. There is something under my bed. É uma frase positiva que está dizendo há algo, something é algo relacionado a coisas, embaixo da minha cama. Can you see anything? Perceba que aqui eu já optei por usar o anything, porque é uma question, é uma pergunta. Então, eu não posso falar can you see something? É can you see anything? Você vê alguma coisa? Outro exemplo. Jim ate everything in the fridge. Olha essa pessoa, o Jim comeu tudo da geladeira. Is there anyone worse than that? Há alguém pior? Há alguém pior que aquilo, né? Porque a pessoa comeu tudo da geladeira. Então, olha aí os exemplos que a gente tem com imagens. There's something under my bed. Can you see anything? Há alguma coisa embaixo da minha cama. Você pode ver algo? Então, já sabe. Palavras com some e suas variações, você vai usar em frases afirmativas, mas também tem um outro uso que já vai aparecer. Palavras que começam com any, né, o pronome definido quando você vai usar com any e suas variações, como anything, anyone, anybody, você vai usar em frases interrogativas e em frases com sentido de negação, porque eu não posso ter uma dupla negativa no inglês. Por exemplo, quando eu quero falar assim, eu não gosto de nada, você não pode chegar e fazer essa frase assim, I don't. Na verdade, aqui é separado, né? Tem uma separação aqui, mas eu não acabei não fazendo, só com apóstrofo. I don't like nothing. Eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Porque você já tem uma negação aqui. Você já tem uma negação aqui. Eu tô ruim hoje, né? Mas tá aí, tem uma negação. E você tem um no aqui. Não pode. No lugar de nothing, você colocaria o anything. Anything. Aí sim estaria correto. Você não pode fazer uma dupla negativa. Então já sabe disso. Ah, mas teacher, eu já ouvi numa música desse jeito. Isso se chama licença poética. Em música, em poesia, dá para fazer essas brincadeiras. Porém, gramaticalmente falando, não estaria correto. Olha o exemplo aí, Jim ate everything in the fridge. Que é isso? Jim comeu tudo da geladeira. Então, quando você usa o every, tem a ideia de totalidade. Everything. Então, every separado, como everyday, todo dia. Everything significa todas as coisas, tudo. Perceba que eu não coloquei as traduções, assim, sabe, certinho, mas é porque eu quero que você não se prenda exatamente somente a traduções. Você já sabe que vai significar isso.
Jim ate everything in the fridge. Jim comeu tudo da geladeira. Fridge não é frigideira, tá? É geladeira. Is there anyone worse than that? Tem alguém pior que isso? Então, olha só. Aqui o anyone está sendo usado numa pergunta, que é onde ele deve ser usado. Mais usos dessas palavras. Mas nós podemos usar uma palavra que comece com some em uma pergunta se ela for uma oferta ou um pedido. Então, a gente viu que some é usado em frases afirmativas e agora mais um segundo uso dele, que é usado em frases interrogativas, mas quando a ideia for uma oferta ou um pedido. Aí você pode usar tanto a palavra some quanto as suas variações que a gente viu lá naquela tabelinha. Something, someone, somebody. Então, temos aqui outras variações também. Temos, inclusive, essa do somewhere, que faz dá a ideia de lugar. A gente viu que essa palavra where significa onde, aonde e fala sobre lugares, né? Então, é isso que vai significar. Are you looking for somewhere to stay? Então, aqui é uma pergunta, né, que dá a ideia de uma oferta, ou seja, alguém está querendo ofertar um lugar para a pessoa ficar. Então, você está procurando algum lugar para ficar? To stay? Could someone help me, please? Alguém poderia me ajudar, por favor? Aqui já é um pedido aí de socorro, né? A pessoa quer uma ajuda porque alguma coisa deve ter acontecido. Olha só. Are you looking for somewhere to stay? Você está procurando algum lugar para ficar? Are you looking for somewhere to stay? Eu também poderia falar, are you looking for some place? Aí já seria separado, tá? Some place to stay. Você está procurando algum lugar para ficar? Tudo bem? Could someone help me, please? Alguém pode me ajudar, por favor? Could someone help me, please? Ou então, eu prefiro usar somebody. Could somebody help me, please? Alguém pode me ajudar, por favor? Já sabe que essa questão de somebody e someone é questão de preferência. Não significa que você tem que usar um de um jeito e o outro de outro. É questão de preferência, tá? Usamos palavras que começam com N em frases que queremos exprimir que a escolha é irrelevante, ou seja, tanto faz, ou que há infinitas possibilidades. Então, olha só. Please sit anywhere you like. Por favor, sente em qualquer lugar que você queira, que você quiser. Anyone who's tall will do. Daí essa frase significa qualquer um que seja alto, que inclusive tem uma situação aí, anyone who's tall, tá faltando um L, anyone who's tall will do, ou seja, qualquer pessoa alta servirá. Quando eu uso essa questão do will do, né, servirá para alguma coisa que eu estou querendo. Então, já sabe. Recapitulando, o N é usado para o quê? E suas variações, que significa qualquer um e assim por diante. Eu só não coloquei as traduções que eu não quero que vocês fiquem presos em traduções. Então, o N significa o quê? Ele vai ser usado em frases afirmativas com sentido de negação, certo? Ou, perdão. Ele vai ser usado em frases negativas. Perdão, se eu falei isso antes, desfalei agora, porque eu estou confundindo com no. O N é usado em frases negativas porque você não pode ter uma dupla negativa. Por isso que você não pode usar o no. No lugar do no, você vai usar o N, certo? Em frases negativas. Ele também é usado em frases que queremos exprimir que a escolha é irrelevante
ou que há infinitas possibilidades. Ele também é usado, eu já falei em frases negativas, ele também é usado em perguntas. Então vamos lá, perguntas, frases negativas e nessa última situação aqui, quando queremos exprimir que a escolha é irrelevante ou que há infinitas possibilidades. Certo? Já o some, ele é usado em frases afirmativas e em perguntas quando o sentido é de pedir uma ajuda ou fazer uma oferta, tá? Então já foi esses dois. Temos aí o exemplo de novo, place it anywhere you like, ou seja, tanto faz aqui, tanto faz aqui, tanto faz aqui, você escolhe. Por favor, sente-se em qualquer lugar que você queira. Anyone who's tall will do, qualquer um alto servirá, qualquer pessoa alta servirá, qualquer um que seja alto ou alta servirá. Agora vamos entrar para o no e suas variações. Temos aí nobody, no one, nothing, nowhere. Palavras que começam com no não podem ser usadas junto a um verbo na forma negativa. Eu até já falei isso antes para vocês, fui afobada e falei. E agora eu tô até pensando se eu não confundi lá a cabeça de vocês no início da aula, mas o no, ele não pode ser usado em frases negativas, como eu falei para vocês. Isso acontece em música, em poema, poesia, por conta da licença poética. Tem até uma música dos Beatles que ele usa essa questão de dupla negativa, mas é uma licença poética. Então temos aqui, ó, there is nobody here. Essa frase, ela está na forma afirmativa, mas ela dá uma ideia de negação. Por quê? Porque eu uso nobody. Ó, não tem ninguém aqui. There is nobody here. Não há ninguém aqui. Eu traduzo dessa forma, porque se eu for trazer ao pé da letra, there is, há ninguém aqui. Há ninguém aqui. Então, a gente fala não há ninguém aqui. Porque no português a gente pode fazer isso. No português a gente pode usar um não duas vezes, certo? Então, não seria correto fazer isso aqui, ó. There isn't nobody here. Então, qual é a diferença de um para o outro? Aqui tem uma negação e aqui tem outra. Não pode isso. Por isso que aqui eu não vou usar o not, certo? Ou eu uso not, ou eu uso no e suas variações. Os dois juntos eu não posso fazer. There is nowhere I know better than this place. Ou seja, não há lugar melhor que eu conheça do que este lugar, certo? E eu não posso fazer aqui, there isn't nowhere I know better than this place, porque eu não posso usar o not junto com essa palavrinha aqui. Lembrando que esse NT é o meu not, que está contraído com o meu verbo to be aqui. Muito bem? There is nobody here, não há ninguém aqui. Tá empty, vazio, vazia sala. Acabou o expediente, todo mundo foi embora para casa. There is nobody here, certo? Aí, se eu quero falar de outra forma, tem outra forma de eu falar essa frase? Tem sim, que a gente inclusive aprendeu, que é essa assim, ó. There is, eu vou até fazer sem estar contraído. There is not anybody here. Aí você opta por escolher o anybody ou nobody. Se você escolher o anybody, anyone, nobody, no one, anybody, anyone, você sabe que você pode usar a negativa. Se você optar por usar o nobody ou no one, você não pode usar a negativa aqui. Não pode. Compreenderam isso? Espero que sim. Vamos lá? There is nowhere I know better than this place. Não há lugar melhor que eu conheça do que este lugar. E aí? Vamos para agora as outras variações. Olha só, essas aí são aquelas palavras que a gente viu na aula passada, que são os WH words, né, os pronomes interrogativos. E eles,
para quem não sabe, eles também fazem parte desta aula. Quando essas palavras elas são usadas para dar ênfase. Essas palavras que a gente está vendo aqui. Whatever, whoever, wherever, whenever, whyever e however. Esse why é junto com esse ever, só que ficou separado aqui por conta na hora que foi ditado. Mas esse why aqui é junto com essa palavrinha, tá? Whyever, however. Então, essas palavras elas são usadas para dar ênfase as WH words, ou seja, os pronomes interrogativos. Então, olha só, e elas vêm em perguntas e também afirmações, tá? Não é porque são pronomes interrogativos aqui que elas só vão vir em pronomes interrogativos. Essas palavras também vão vir em outras situações que não sejam perguntas. Então, quando eu falo assim, what are you doing? O que você está fazendo? Se eu quero dar uma ênfase, nem sempre tem esse significado, tá, gente? Mas aqui no exemplo vai ter esse significado. Então, eu falo, whatever are you doing? Estou fazendo até entonação para que vocês entendam que quando eu falo assim, mas o que é isso que você está fazendo? Que você está fazendo? Mas o que é isso? Lembra quando a gente fala desse jeito? Então, whatever are you doing? E aí temos o whoever, que significa... Aliás, antes de eu ir para o meu whoever, eu já vou logo falar um pouco mais sobre o nosso whatever. Então, esse whatever, ela tem o significado de qualquer um, não importa o que, seja lá o que for, mais o que, tá entendendo? Então, ela vai ter várias traduções, essa palavra. Inclusive, ela pode ser usada sozinha. Por exemplo, alguém te pergunta, qual você prefere? Which one do you prefer? Aí você fala, whatever. O que significa whatever sozinho? Tanto faz, whatever, tanto faz. Você não quer falar mais? Whatever, tanto faz. Então, também é usado neste contexto. Então, a tradução vai depender muito. Então, aqui a tradução tá mais do que. Mas ela também pode ter a tradução, como eu falei para vocês, de qualquer um, não importa o que, seja lá o que for. Certo? Whoever. Vamos falar sobre esse whoever. Whoever can be at this time of the night. Ou seja, tá tarde, você já tá dormindo, alguém toca a campanha da sua casa, bate lá na sua casa e você fala assim, whoever can be at this time of the night. Olha o ponto de exclamação aqui para dizer, poxa vida, mas quem é que é nessa hora da noite? Essa é uma das traduções para o meu whoever, que fala o quê? Sobre pessoas. Olha o meu who aqui, né? Você sabe que o who significa quem. Quem. E aí, o whoever, ele vai ter algumas traduções, certo? Olha só. Pode ser utilizado com o sentido de quem quer que seja, para quem for, para qualquer um ou para todos. Então, assim, não se prenda apenas a essa tradução aqui, tá, gente? E detalhe, a palavra ever, essa palavra que tá aí, junto dessas outras palavras, os pronomes interrogativos, ela existe sozinha também. Ela também tem alguns significados, inclusive como já. Muito usado no presente perfeito, que aqui tem verbal, que vocês vão ver no futuro. Lá mais pra frente vocês vão ver sobre o presente perfeito. Beleza? Vamos ver um pouco mais? Whatever are you doing? Mas o que você tá fazendo? Temos aí a tabela de mais palavrinhas. Então, esse whatever, whoever, whatever, whenever, whyever e however. Então, algumas WH words ganham outro significado quando acrescidas dessa palavra ever. E aí? Olha só, vamos ver. Aqui tem uma das traduções, porque elas têm várias traduções, dependendo da frase que você for falar, que você for, enfim, do significado. Você sabe que você vai tem que entender que eu vou te trazer uma tradução, mas nem sempre vai significar aquilo o tempo inteiro. Vai ter suas variações, tem suas variações também.
como whatever. Opa, tô na borracha. Whatever. Aqui tá. O que quer que. O que quer que. Só que whatever também tem a tradução de qualquer um, não importa o que, seja lá o que for, certo? E aqui, whatever you do is wrong. O que quer que você faça é errado, certo? Seja lá, ou então pode ser também a questão do seja lá o que for que você faça é errado, certo? E aí? Vamos para o whoever. Whoever, quem quer que. Aqui eu coloquei todas as traduções nesse sentido de quer que. Whoever did that did a wonderful job. Whoever did that did a wonderful job. Quem quer que tenha feito isso, fez um trabalho maravilhoso, incrível. Quem quer que tenha feito isso, apesar de não ter meu verbo tenha aí exatamente, eu traduzi assim. Mas o whoever, ele também pode significar a seguinte situação. Utilizado com o sentido de quem quer que seja, para quem for, para qualquer um ou para todos. Então, quem quer que seja que fez isso, fez um bom trabalho, certo? Também fica bom a tradução assim. Wherever, onde quer que. Wherever I go, I can find a sparkling water to buy. Ou seja, onde quer que eu vá, eu não posso achar uma água com gás para comprar. Então, sobre esse meu wherever, eu posso falar a seguinte situação. Ela pode ser traduzida para seja onde for, onde quer que, onde no sentido de qualquer lugar. Então, onde eu vou, não importa onde eu vou, onde quer que eu vá, eu não acho água com gás para comprar. Whenever você sabe que tem o sentido de where é onde e when é quando. Então, quando quer que. Mas também eu posso passar a ideia de continuidade, significando algo próximo de sempre que, toda vez que ou cada vez que, certo? Então, entenda que eu só coloquei uma traduçãozinha aqui, mas pode significar outras coisinhas também, com outros sentidos um pouquinho diferentes. Então, whenever his plane arrives, he will be taking an Uber, certo? Ou seja, aqui, essa questão do whenever, ele pode ser a questão do quando o avião dele chegar, ele vai pegar um Uber. Então, eu posso traduzir também por apenas quando, porque pode ser qualquer hora, né? Whenever his plane arrives. Eu não sei o horário, eu não estou dizendo o horário, então tá com esse sentido aí. Como eu falei, pode também significar essa questão de toda vez que ou cada vez que, certo? Além de quando quer que, ou apenas a palavra quando. Quando o avião dele chegar, ele vai pegar um Uber. Whatever you do is wrong. Alguém que tá com raiva, ou seja, o que quer que você faça é errado. Não importa. Whoever did that did a wonderful job. Quem quer que tenha feito isso, fez um bom trabalho. Wherever I go, I can find a sparkling water to buy, né? Qualquer lugar que eu vá, não importa onde, né? Eu não consigo achar uma água com gás para comprar. Whenever his plane arrives, he will be taking an Uber. An Uber. Tá na Uber aí, mas é an Uber, tá, viu? Aqui tá correto. Certo? Já traduzi isso, então let's practice. Vamos praticar. Temos um texto aí, e desse texto eu tenho o quê? Interpretações. Vamos logo ler, porque sempre interessante a gente ler primeiro o que ele pede da gente, para a gente já se tocar o que a gente vai procurar. Como a gente tem tempinho, então olha lá. De acordo com o texto, era muito difícil ter a validação de uma pessoa que não é determinada no texto. Às vezes, o que ele fazia estava bom bastante. Ele nunca se desprendeu das amarras dessa relação. Hoje, com o distanciamento temporal, ele não pensa mais na validação dessa pessoa. Sua posição dentro da família não é um fator onde ele busque se
haveria aceitação ou rechaço. E aí a gente vê que o texto deve falar sobre algo que não é tão bom aí, porque as alternativas só dá opções ruins, né? E aí a gente vai fazer a leitura do texto. Whatever I did, o que quer que eu fizesse, it was never good enough. Nunca era bom o suficiente. He was someone I needed validation from. Ele era alguém, alguém, de quem eu precisava de validação. Over time, that need for validation has diminished. Ou seja, com o tempo essa necessidade de validação diminuiu. Until one day I was taking my own path, I had my own way of thinking. Ou seja, até que um dia eu estava seguindo meu próprio caminho, eu tinha minha própria maneira of thinking, de pensar. Eu sabia, I knew where I wanted to go and no one else will decide where. Eu sabia para onde queria ir e ninguém mais decidirá para onde. Não aconteceu. It didn't happen in a specific day that I realized that. Não aconteceu em um dia específico que eu percebi isso. Simplesmente aconteceu. It just happened. However, aí o however, ele também vai ter a ideia de entretanto, no entanto, tá? Eu não comentei isso na aula, mas eu acho que eu trouxe esse however, não lembro agora. However, entretanto, more time went by. No entanto, ou entretanto, mais tempo se passou. E ele, and he, that person I needed validation so badly from, died. Olha só, no entanto, mais tempo se passou e ele, aquela pessoa de quem eu precisava tanto de validação, morreu. Hoje, today, wherever I go, para onde quer que eu vá, me pergunto, I wonder what he would be saying to me. Eu me pergunto o que ele estaria me dizendo. Whether he would be approving of my actions, my way of thinking and the place I have in my family. Ou seja, eu me pergunto o que ele estaria me dizendo, se ele aprovaria minhas ações, minha maneira de pensar e o lugar que eu ocupo na minha família. Whenever I have these thoughts, ou seja, sempre que tenho esses pensamentos, whenever também pode ser traduzido para sempre, tá? Whenever, que significa quando, a palavra when, mas aqui whenever vai mudar o significado. Como eu falei aquelas traduções para vocês, também tem o sempre. Sempre também é muito importante nessa tradução de whenever. Whenever I have these thoughts, sempre que tenho esses pensamentos, thoughts, I try to remember the teenager who managed to free himself from the bonds of anyone. Ou seja, sempre que tenho esses pensamentos, tento me lembrar do adolescente que conseguiu se libertar das amarras de anyone, qualquer um. No one validates me. Ou seja, ninguém me valida. I don't need anyone's validation. Eu não preciso da validação de ninguém. However, I would be lying if I didn't recognize that I occasionally think about what he would say to me. Entretanto, eu estaria mentindo se eu não reconhecesse que occasionally, aí aqui ele já deu uma escorregada, que às vezes eu penso o que ele diria para mim. E ele é essa pessoa que morreu, essa pessoa que ele precisava de validação. Por isso que ele não fala o nome da pessoa e nem quem ela é para ele. Não diz isso, né? Vocês perceberam, fica aí um mistério.
Então, de acordo com o texto, de tudo que a gente leu aí, fica aí, ó, era muito difícil ter a validação de uma pessoa que não é determinada no texto. É a letra A. Não foi determinada a pessoa no texto. A gente fica querendo saber que pessoa é essa, se era um namorado, uma namorada, marido, quem é, a gente não sabe. Não acredito que seja uma pessoa da família. E é a letra A. Era muito difícil ter a validação de uma pessoa que não é determinada no texto. Ainda de acordo com o texto, é incorreto afirmar, ele nunca era o bastante. Isso é verdade, então não é a resposta que a gente quer. Com uma determinada idade, ele viu que ele mesmo estabeleceria os critérios do que seria bom para ele. Sim, verdade. Ele não abandonou as amarras em um dia específico, apenas aconteceu. Sim. Com o passar ainda mais dos anos, ele voltou a se questionar se o alguém indeterminado o validaria. Sim. Ele não tenta parar de pensar se aquele alguém o validaria ou não. Isso aqui é mentira, que ele ainda pensa, tá? Lá no final ele diz isso. Então, essa seria a resposta correta. Lá no final ele diz que não vai mentir, que ele ainda assim pensa se a pessoa faria isso. Ainda de acordo com o texto, é incorreto afirmar. Há indefinite pronouns no texto. Yes. He was someone I needed validation from. Nessa frase, someone pode ser substituído por somebody. Com certeza. No one else will decide where. Se reescrito na forma negativa, do verbo estaria semanticamente diferente. No one, se reescrito na forma negativa do verbo, estaria semanticamente diferente. Com certeza. Já teria outro significado, né, gente? Anyone and who managed to free himself to the bonds of anyone tem o mesmo significado de no one and no one validates me. Eita, essa aí já não sei não, hein? I don't need anyone's validation, não preciso da validação de ninguém. Se ignorar do contexto, tem em um de seus significados paralelismo semântico com I need no one's validation. Se I need no one's validation, a mesma coisa de I don't need anyone's validation. Até dei aquele exemplo para vocês lá na aula. Um outro exemplo, uma outra frase. Então, a resposta aqui fica a letra D. Anyone and who managed to free himself from the bonds of anyone. Então, esse anyone aqui tem o mesmo significado de no one and no one validates me. Não. O tempo tá curto e a gente ainda tem... Não, a gente não tem uma outra atividade, não. A gente não tem. Eu pensando que até a número 4... Quantas atividades foram? 1, 2, 3. Não tem a número 4. Ficamos aí nessa aqui como final. E... agora vocês vão olhar as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula. See ya!